Qual que é a minha recomendação como médico infectologista para as pessoas? Primeiro, não bebam detergente, não bebam de qualquer produto de qualquer marca, muito menos sair fazendo videozinhos sobre isso. Isso é uma desinformação para a população, colocando em risco a vida das pessoas. E para você, petista? Infelizmente é necessário alertar a população brasileira para que ela não beba detergente. Desde que a Agência de Vigilância Sanitária apontou a contaminação em produtos da marca IP, conhecida pelo apoio explícito ao bolsonarismo, lideranças políticas de todo o país estão incentivando que a população contrarie as recomendações dos técnicos. Tá aí o vice-prefeito de São Paulo. Aqui em casa, gente, é só produto IP. Vamos acabar com essa sacanagem que estão fazendo com uma empresa 100% brasileira. Vamos nos supermercados, vamos comprar produtos IP. Quem tem produtos IP, posta no Instagram. Esse mesmo caminho foi seguido por Michele Bolsonaro. E a Michele Bolsonaro gravando esse vídeo aqui mostrando o seu detergente IP. Eu, depois de tudo que aconteceu, vou continuar usando, vou comprar até mais, viu? Há um esforço para pintar esse como mais um conflito entre direita e esquerda, mas na verdade é um conflito entre políticos e técnicos, entre ideologia e ciência. E isso nos leva a uma notável entrevista de Gilberto Kassab para Daniela Lima. Kassab é notoriamente liso. Ele não quer na biografia dele a desonra de incentivar o eleitor a beber detergente, mas ao mesmo tempo também não quer abrir mão dos benefícios políticos de ter como aliados pessoas que se prestam a isso. O vice dele estava incentivando uma turma que está tomando detergente que foi interditado pela Anvisa. O Tarcísio de Freitas também dá apoio a essa turma que está tomando detergente. E o pior para mim não é o vice-prefeito que vai lá e brinca com o detergente, porque ele não bebe detergente. O pior é quem assiste aquilo ali e vai lavar o frango com detergente, porque achou que está endossado ali pelas posições dele, né? O quanto isso incomoda o senhor, assim, o fato de que este personagem ao qual o senhor dedicou 3 anos e meio não é pouca coisa, o senhor não tem pouco o que fazer, o senhor tem um partido que tem o quê? Quase 50 deputados, não é isso? Bancada do Senado hoje o senhor ou é a maior ou a segunda maior, estou errada? Segunda maior. Então não é que o senhor tem pouco o que fazer, o senhor dedicou 3 anos e meio para essa galera. Olha, Daniela, aquela época do Bolsonaro, das vacinas, se lembrou bem, não é? Eu sou filho de médico. Meu pai era um médico com uma dimensão importante aqui no Brasil. Pois é, filho de um médico importante. Como é que ele vai honrar o pai, né? Primeiro ele vai reconhecer o custo de contrariar a medicina. Eu não sei quem um dia me falou, mas com consistência baseada em estatística, que uma pessoa quando morre e ela não é celebridade, ela impacta aproximadamente 100 pessoas. Entre família, lógico, vizinho, amigo de infância, colega de trabalho. E nós tínhamos perdido 700 mil pessoas. Então, 70 milhões de pessoas perderam um ente querido. Um irmão, um pai, um filho, um vizinho, um amigo de infância. 1/3 da população. É muita coisa, 70 milhões de pessoas. Mas apesar de reconhecer o tamanho da irresponsabilidade que é manipular a população para que ela se contamine, primeiro com vírus, depois com bactéria, ele não assume um lado, como se não tivesse nada a ver com isso. O que resta a jornalista é insistir. Mas, de novo, eu vou insistir aqui um pouco. Eu queria entender... Não, eu quero entender a escolha pessoal. De novo, eu acho impressionante. Deixa eu lhe falar. A gente está agora nesse momento eleitoral, né? Eu percebi que está num fla-flu desse tema, não é? É evidente que o Tarcísio não vai recomendar para as pessoas, né, ter uma ação que prejudique a saúde. Eu acho que esse tema está entrando no fla-flu eleitoral. Eu acho que é diferente das vacinas. Eu acho que virou fla-flu eleitoral. Fla-flu eleitoral é o jeito dele de ver as coisas, mas é só porque ele é político e a eleição é a vida dele. Se a gente trouxer o foco para uma coisa mais prosaica, que é a higiene, aí a gente vai perceber que o bolsonarismo está de um lado e os bons modos estão do outro. Talvez porque o próprio Bolsonaro considera que o brasileiro é porco. Não pega nada, tu vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas ou meses, né?
e ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. E é dessa ideia que o brasileiro é um porco que não pega nada, é dessa ideia que vem a justificativa para expor o brasileiro, primeiro ao vírus e agora à bactéria. Só que essa é uma caricatura, esse é um estereótipo. E talvez aquilo que a psicologia chama de projeção. Os hábitos de higiene do brasileiro são admirados no mundo todo. Essa é a regra. O Jair é que é a exceção. Passou a mão no bumbum e cheirou essa mão. Quando ele passou a mão no bumbum, acabou ficando pedacinhos de fezes. E aquelas fezes acabaram causando a infecção. Ele deu entrada na emergência com sinais de insuficiência respiratória aguda. Aparentemente, ele já tinha esse hábito bem comum. O bolsonarista pode confiar em mim se eu disser para ele que Francis Fukuyama é tudo menos um comunista. Se não confiar em mim, entra lá na Wikipédia e você vai ver o termo neoconservadorismo já no segundo parágrafo. É até auspicioso que você não confie em mim, bolsonarista, porque a nossa conversa aqui é justamente sobre confiança. Título de uma obra do Fukuyama de 1995. Nesse livro, ele apresenta a confiança como a base na qual se assenta a prosperidade e a harmonia de uma nação. Nesse livro, ele divide o mundo em sociedades de alta confiança. Nessas, existe um alto nível de sociabilidade espontânea. As pessoas se organizam em associações, em clubes, em empresas, de maneira quase natural. Outra característica das sociedades de alta confiança é a eficiência econômica. Como as pessoas confiam na palavra alheia e confiam nas instituições, os custos de transação, inclui aí advogados, contratos, fiscalizações, são mais baixos. Já as sociedades de baixa confiança não podem ter toda essa eficiência aí, porque desconfiar custa caro. Às vezes dá trabalho, às vezes leva tempo. A economia perde eficiência com a desconfiança. E aí, quando ninguém confia em instituição nenhuma, também fica aberto um espaço para aquilo que Fukuyama chama de familiarismo amoral. Num país em que a família é a única instituição na qual o cidadão confia, o que domina é o nepotismo, é a priorização dos laços sobre as capacidades técnicas. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé meu, meu filho eu dou. Com menos confiança, tudo fica mais emperrado, fica mais burro, fica mais caro, fica pior. Então, quando os Bolsonaro incentivam o bolsonarista a desconfiar, eles contribuem para baixar o nível de confiança de toda a sociedade brasileira. Não é só um desserviço ao bolsonarista, é um desserviço a todos nós. Nós precisamos ser capazes de confiar na vigilância sanitária. Nós precisamos confiar na Suprema Corte, e também de uma Suprema Corte que seja digna de confiança. Nós precisamos confiar uns nos outros e precisamos ser nós, dignos da confiança uns dos outros. E do mesmo jeito que o bolsonarismo espalha por aí o vírus da Covid, a bactéria do detergente, ele também fortalece o parasita da desconfiança. Aliás, você confia em mim? Deixa eu te indicar um filme então, vai, parêntese. Deadlock, de 1971, é um filme diferentão. É um filme alemão de faroeste ambientado nos anos 70, já começa por aí. Mas ele também alterna momentos de ação com suspense psicológico. Tem um ritmo lento e traz uma verdade brutal, a de que é mais seguro confiar nos interesses dos seus aliados do que nas palavras deles. É um filme difícil de encontrar, muito especial, muito único, e o pessoal reclama, né? Que não consegue ver ou ver de novo. Você vai nos fóruns aí e encontra reclamações aí, às vezes em mais de uma língua. E aí que você vê que o Brasil é privilegiado por ter a nossa Fílmica, né? Uma plataforma que resgata tesouros como esse Deadlock aí, que é a minha indicação por lá, viu? E a Fílmica tá com condições muito boas, só que por tempo limitado. Plano mensal sairia, eu disse sairia, de R$19,90. Vai sair por R$14,90 se você usar o meu cupom ARVRO. Também tem o passe anual Pix. Aí é Pix ARVRO. Você usa esse cupom, ganha um desconto de R$70 e um ano inteirinho
de cinema de primeira sai por R$ 99,90. Muito obrigado, Fílmica, por esse necessário parêntese de ficção, num momento em que tentamos lidar com as interrogações da realidade. Quando o bolsonarismo surgiu como um movimento político de massas, coisa que ele ainda é, o que chamava atenção era a violência do discurso. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Muita gente criticou essa frase e muita gente criticou quem criticou essa frase, porque afinal de contas é só retórica, é só discurso, não tem nada demais. Só que o resultado veio. Apareceu uma ou outra arma por aí e aos poucos o clima de violência política foi se transferindo do discurso para a realidade. Tira o boné da cabeça agora e pisa em cima pra nós, vai? Isso aí. Pisa em cima, pisa em cima. Pisa em cima desse lixo. Aí o que a gente faz com o petista é assim, ó. A violência foi se materializando, teve gente que morreu. Bolsonaro se manifestou ontem à noite sobre a morte do guarda municipal Marcelo Arruda, um militante petista, morto a tiros ao comemorar o aniversário numa festa com o tema do PT em Foz do Iguaçu. A polícia confirmou a prisão preventiva do homem que matou um amigo durante uma discussão política. É mais um cadáver produzido pelo ódio político no Brasil. Olha, meu Deus do céu, o meu discurso levou a morte daquela pessoa? Uma briga estúpida, sem razão? Os primeiros alvos da violência política foram os opositores do bolsonarismo. Depois ficou provado que o problema não é que o bolsonarismo não aceita oposição, o problema é que ele não aceita limite. Se o limite institucional vier da justiça eleitoral, a justiça eleitoral vira alvo. Se o STF entrar na frente, o STF está na mira. Notaram que o ângulo dos fogos está diferente da última vez? Se prepare! Supremo dos bandidos! Quando veio a pandemia, a coisa ficou mais séria, porque o que estava impondo limites ao bolsonarismo era uma coisa que precisa de muito mais integridade e de muito mais credibilidade que o petismo e o STF. O que estava limitando o bolsonarismo era a ciência. E foi naquele momento que os bolsonaristas começaram a ser incentivados a fazer mal, não apenas contra os outros, mas também contra si mesmos. Foram convencidos a tomar remédio que não funciona. Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Foram convencidos até a encarar uma exposição ao vírus. E eu prefiro morrer transando que tossindo. Eles foram convencidos a se aglomerar, em homenagem ao homem que estava colocando a vida deles em risco. E também foram incentivados a xingar quem quer que considerasse isso uma loucura. Vai tomar no cu, sua puta! Sua piranha! E o ataque contra a ciência também se deu de dentro para fora, porque a medicina brasileira vai carregar na sua história, para sempre, a grande mancha de ter sido cooptada pelo bolsonarismo. A gente está acompanhando o caso do presidente do Conselho Federal de Medicina, né, a proximidade dele com o governo Bolsonaro e com essa indicação ao uso da cloroquina do kit Covid. O Conselho Federal incentivou o povo a se medicar com uma droga ineficaz e potencialmente perigosa para lidar com a doença. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. O fanatismo também é um tipo de isolamento. O bolsonarista é apartado do mundo, é ensinado a não aceitar nada que não venha do próprio Bolsonaro. Você não entendeu ainda que a única pessoa que pode salvar sua vida é o presidente Bolsonaro. E, portanto, não cabe crítica. Nenhuma, nunca. Entendeu como funciona? É uma questão de hierarquia. A gente cala a boca e respeita o que o presidente faz. É até engraçado, mas a gente não vai resolver isso rindo. A Covid já tinha mostrado que quando os fanatizadores têm permissão para fazer de tudo com os seus fanáticos, eles podem desestabilizar, adoecer, matar uma sociedade inteira. O caso do detergente P mostra que eles continuam tendo esse potencial e que ainda não foram criados limites para a maneira como eles exploram os fanatizados. Algumas pessoas discutem se esse jovem aí está mamando detergente, leite condensado, whey ou até outra coisa. É uma discussão bonitinha, mas no final das contas tanto faz. O que esse e tantos outros vídeos, memes estão comunicando é um incentivo para que as pessoas se exponham a uma bactéria que antibiótico nenhum está dando conta.
E essa bactéria é famosa na medicina porque ela consegue sobreviver em muitos ambientes diferentes, infecta principalmente pessoas vulneráveis e tem alta capacidade de desenvolver resistência a antibióticos. É uma das bactérias mais associadas a infecções hospitalares e pode causar quadros graves como pneumonia hospitalar, sepse, infecção disseminada, mas isso é mais frequente de acontecer em pessoas imunocomprometidas. Eu vou tentar me fazer entender com uma analogia que bolsonarista tem tudo para gostar: a guerra. Tem uma guerra acontecendo nesse momento. É uma guerra entre a humanidade e as bactérias. E essa guerra depende de uma corrida armamentista entre os nossos antibióticos e as capacidades desses micro-organismos. Bactérias mortais que resistem aos antibióticos. Pode chegar o dia em que as bactérias vencem. A Organização Mundial da Saúde alerta que esse inimigo pode causar mais de 10 milhões de mortes por ano em 2050. O que vai superar até mesmo as mortes por câncer. E aí nossos antibióticos se tornam obsoletos, deixam de matar as bactérias que estão circulando. Isso jogaria a saúde pública de volta no século XIX, quando uma simples infecção de garganta ou um corte inflamado já podiam te matar. Eu mesmo conheço um monte de gente que, se não tivesse antibiótico, meu amigo não ia passar dos 40 não, viu? Quando um Bolsonaro vai aos Estados Unidos e promete a eles acesso a todas as terras raras brasileiras, ele está cometendo uma traição contra o Brasil. Because Brazil is America's solution to break independence on China for critical minerals, especially rare earth elements. Mas quando um Bolsonaro se coloca ao lado das bactérias na guerra contra a vida humana, aí a traição é muito pior. Essa é uma traição contra a humanidade. E o ditado diz o seguinte, né? A política pode até perdoar a traição, mas não perdoa o traidor. Nas considerações finais eu resgato um conselho do sábio taoísta Tio Airo, da série Avatar, a Lenda de Aang, já viu? Diz ele: se todo o seu conhecimento é retirado de uma mesma fonte, de uma única fonte, aí seu conhecimento se torna rígido e estagnado. Isso significa que se toda a sua visão de mundo está ligada a uma única ideologia, ou a uma única fé, ou a um único grupo social, aí você corre o risco de se perder, de se dissolver, de ter sua identidade sequestrada por essa ideologia, por essa fé ou por esse grupo social. É claro que ideologias, fés, grupos sociais não são coisas assim inerentemente ruins, mas é possível ter relações que são mais ou menos saudáveis com essas coisas, né? E aí, por segurança, o melhor nessa vida é sempre se manter aberto ao diferente, porque, meu querido bolsonarista, e essa é pra você, só tem medo de doutrinação quem já foi doutrinado. Mas aí também, né, ó, se a gente tá aqui perto do final do vídeo e ainda conversando, esse é um bom sinal, né? E eu te agradeço por essa deferência, te agradeço com muita verdade e sinceridade. Tudo dito, bora ouvir. É o PS, falam os apoiadores desse canal, no também chamado Finalzinho. As crises de confiança são comuns em toda a nossa história. Existe algum mecanismo de preservação no nosso cérebro que nos diz para não confiar em algo que nós não conhecemos. Infelizmente, pessoas mal intencionadas aprenderam como explorar isso com maestria. Afinal, o que é o bolsonazismo se não a exploração do medo das pessoas? Eu sempre achei que desacreditar as instituições tem muito a ver com a paranoia política, o pânico moral. Se você pegar o macartismo era sobre isso, né? Então, você combater comunista porque o comunista é uma ameaça. Eu acho que é a mesma coisa quando você desacredita, o conceito é o mesmo, a ideia é a mesma, quando você desacredita uma instituição como o STF ou como até a Anvisa. Você está colocando medo, você está fazendo as pessoas ficarem desconfiadas e, consequentemente, confiar só em um único líder que vai ser
de repente, um autoritário, né? A mesma coisa aconteceu com o nazismo, a mesma coisa aconteceu, enfim, cara, em toda a ditadura. Foi isso. Se amanhã falarem que o feijão, o arroz está com problema, eles vão se empanturrar de arroz e feijão. É muito louco tudo isso aí, muito louco tudo isso aí. Não tem justificativa óbvia. A minha memória traz a imagem nítida de uma pessoa pública dizendo que cloroquina é muito bom, inclusive com inalação. Eu não consigo resgatar esse vídeo, eu procurei. Não consigo localizar essa entrevista, esse vídeo. Então talvez seja uma peça da minha memória. O fato é que em lugares tão distantes quanto Manaus e o Sul, cloroquina foi usada como nebulização, matando algumas pessoas. E várias dessas pessoas que se submeteram ao tratamento assinaram termos de responsabilidade ou pediram e lutaram para fazê-lo. Então, foi uma situação muito mais drástica, né? Muito mais drástica. Cara, tem um filme de 2006 chamado Idiocracia, que é a história de duas pessoas comuns, dois cidadãos comuns que participam de um experimento do exército e eles são esquecidos. Eles acordam 500 anos depois num mundo completamente diferente e totalmente imbecilizado, né? E eles sendo as pessoas mais inteligentes do planeta e cabe a eles salvar a humanidade de si mesmo. E é um filme que envelheceu como um bom vinho, né? Acho que, como os Simpsons, eles foram e seguem sendo muito, muito proféticos. É maravilhoso e triste, né? Assistir a esse filme 20 anos depois. Depois do final, o finalzinho, depois do finalzinho, aquele momento em que eu ressalto o que faz dessa análise do Fukuyama sobre confiança uma análise tão distante do campo da esquerda e, sobretudo, do marxismo. Essa análise dele é muito mais moral que material, na medida em que ela ressalta o papel de um ideal ou de um conceito de confiança para definir se uma sociedade vai obter sucesso ou se ela vai fracassar. Os marxistas, por outro lado, preferem um viés muito mais material, em oposição justamente a isso aí que ele está usando, o ideal, o conceitual. Para os marxistas é muito mais útil focar nos aspectos mais sólidos das nossas relações sociais todas, capital e trabalho principalmente, né? E aí entra toda uma discussão teórica sobre superestrutura, infraestrutura, que realmente não vem ao caso. Eu só queria dizer que eu escolho mencionar o Fukuyama num esforço assim consciente para mostrar que quem mais tem que se preocupar com a crise de confiança que o bolsonarismo não inventou, mas aprofundou, quem mais tem que se preocupar com tudo isso é um conservador, é um bom conservador, né? Mas é isso, não sou muito dado a exercícios de persuasão, tanto que estou aqui tentando me explicar. E aí, bom conservador, se você também é ligado aí numa meritocracia, saca só minha chave Pix lá, ó. Mereceu o Pix, @gmail.com. Ah, valorizou, hein? Ou, em dialeto jovem, stonks. Um beijo, gente. E como sempre, valeu. Quando ele passou a mão no bumbum, acabou ficando pedacinhos de fezes.